Bom, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar hoje, né, a nossa segunda apresentação desse ciclo de seminários, segundo semestre. E para a gente falar, então, um tema um pouquinho diferente do que a gente discutiu anteriormente, hoje a gente vai falar, né, da Covid-19, que inclusive é o tema do meu projeto e do projeto do IPES, né, associado aí ao uso, né, da bioinformática. Então, o artigo ele se intitula, né, Bioinformática e Biologia, abordagem da biologia dos sistemas para identificar o link da patogênese entre a Covid longa e a encefalomielite miálgica, também denominada pela literatura de síndrome da fadiga crônica. Esse artigo, que foi escrito pelo grupo de Yang Guion e colaboradores. Então, falando um pouquinho sobre a revista, esse artigo ele foi publicado no periódico da Frontiers in Immunology, cujo fator de impacto em 2022 ele foi de 7,3, então ele é considerado, né, como sendo coalizão 1 dentro da medicina 1. E aí, aqui ao lado, eu trouxe algumas informações a respeito da taxa de publicação dentro dessa revista. Então, a Frontiers, ela se divide em categorias. Então, ela tem uma categoria que vai de 1 a 4. E aí, para cada categoria, você vai pagar um valor, né? Então, além dela ser subdividida em categorias, ela também vai ser dividida se ela é do tipo A, B, C e D. E aí, para cada uma, vai ter um valor diferente, né? Sendo open access. Em relação aos autores, eu não consegui buscar informações, né, no LinkedIn ou qualquer outra plataforma de busca. E aí, falando então a respeito do assunto de hoje, que é a Covid-19, é muito importante começar esse assunto falando, né, que a Covid-19 foi uma doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, como bem sabemos, é um RNA, né, é um vírus de RNA de fita simples, e que levou a milhares, né, de mortes ao redor do mundo, né? Isso porque as pessoas elas evoluíam para a fase mais grave da Covid, né, dessa infecção, que é SDRA, também denominado de síndrome de desconforto respiratório agudo grave. E aí, de acordo com o painel coronavírus, ele foi atualizado, né, recentemente, no dia 27 do mês 10, 27 de outubro, a gente pode observar que não existem casos novos, né, relatados por esse painel. E em relação aos óbitos, também não existem óbitos confirmados nessa ferramenta. Mas se a gente olhar para o número de óbitos, né, de casos acumulados, né, de casos confirmados, a gente observa aí um total de 37 milhões de pessoas que foram acometidas, né, pela Covid dentro do Brasil, né, em todos os estados. Então, eu gosto muito de falar o seguinte, né, quando a Covid, né, ela ocorreu, né, em dezembro de 2019 lá na China, a Organização Mundial de Saúde, 11 de março de 2020, decretou como sendo uma pandemia, né, levando a todos aqueles recursos que foram depositados, não só na saúde pública, mas também na saúde privada, né, levando o mundo a um estado emergencial de saúde. Neste ano, quando foi decretado, acho que foi em maio, se eu não me engano, né, pela Organização Mundial de Saúde, o fim das restrições, né, não era fim da restrição, né, mas toda aquela emergência que existiu, né, foi depositado sobre os serviços de saúde público, a OMS acabou finalizando, né? E aí eu vi muitas pessoas na internet dizendo assim, a pandemia acabou, né? E isso é um pouco distinto, porque a gente não deve dizer que a pandemia acabou, né? A gente ainda vê pessoas sendo infectadas, né, pelas variantes da Covid ao redor do mundo, ainda é uma pandemia, porque mesmo que em casos isolados, ainda é de dimensão mundial, né? Mesmo que esse painel ele não esteja sendo atualizado de forma expressiva. Então, é sempre bom a gente levar em consideração que a doença ela ainda está aí, né? E que ela ainda tem o poder, né, de ser transmissível, né, e de levar um indivíduo à morte. E falando sobre pacientes, né, quando o indivíduo ele é acometido pela Covid-19, pelo vírus SARS-CoV, né, a infecção do vírus SARS-CoV levando a Covid-19, esse indivíduo ele pode evoluir para dois estágios.
um estágio leve a moderado da doença. Então, esse indivíduo ele vai apresentar algumas sintomatologias, como uma febre, uma tosse, um resfriado. E aí, nesse caso, ele não vai necessitar de uma internação, de uma intubação, né? Apenas medicamentos serão suficientes, né? Um medicamento para resfriado, né? Para a febre. E quando esse indivíduo ele evolui para um quadro mais grave da doença, que tende a evoluir para síndrome de desconforto respiratório agudo grave, esse paciente ele vai necessitar obrigatoriamente, né, de uma hospitalização, de uma internação, ventilação mecânica, né, suporte mecânico e, consequentemente, muitas das vezes esse paciente vai evoluir para SDRA. E aí, quais são os fatores de riscos que estão associados, né, essa susceptibilidade ao estágio mais grave da doença? Comorbidades como fatoridade, né, indivíduos idosos, a questão do indivíduo possuir algum risco cardiometabólico, como, por exemplo, diabetes, se ele possui hipertensão, né, são fatores de risco, e também o câncer. E aí o artigo relata que existe uma semelhança muito grande entre a COVID-19 longa, que é aquela que o paciente ele se infecta e ele continua apresentando sinais e sintomas mesmo após 6 meses ao período da infecção. Então, existe uma relação muito grande entre a COVID longa, também denominada de longa COVID, e a doença que a gente está mencionando aqui hoje, que é a síndrome da fadiga crônica, tá? Encefalomielite miálgica. Por quê? O indivíduo que ele tem, apresenta, né, sintomas da COVID-19 longa, ele vai apresentar uma fraqueza muscular, ele vai apresentar fadiga, e o indivíduo que possui a encefalomielite miálgica, ele também apresenta esses sintomas. E aí, essa doença, né, ela é de característica, né, ela possui uma origem heterogênea, ela não é considerada uma doença negligenciada, ela afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, cerca de 91% das pessoas que são acometidas pela síndrome da fadiga crônica, elas nem sequer são diagnosticadas ou elas são mal diagnosticadas. E aí, por que elas são mal diagnosticadas? Elas são mal diagnosticadas porque elas chegam, às vezes, né, em um consultório, o médico diagnostica aquela pessoa como tendo uma COVID longa. Porque quais sinais ela vai estar apresentando? Ela vai apresentar inflamação sistêmica, ela vai apresentar neuroinflamação, ou seja, ela tem ativação daquela via imunomodulatória que é muito característica da COVID longa. Então, eu trouxe esse artigo aqui, né, para a gente discutir um pouquinho, que ele foi publicado nessa revista, né, MedRxiv, que mostra exatamente, né, ele, na verdade, foi um estudo original, tá? Ele é um estudo observacional prospectivo, tá? No qual esses pacientes eles foram avaliados durante 6 meses, após o período de infecção pelo vírus SARS-CoV. E aí esses pacientes eles preenchiam basicamente a todos os critérios de sintomas clínicos da encefalomielite miálgica. Então, eles foram inseridos dentro do projeto, né? E aí foi observado como resultado o que nesse trabalho, né? Que indivíduos portadores da COVID longa, eles apresentaram, como falei anteriormente, neuroinflamação, inflamação sistêmica, eles apresentam um metabolismo energético prejudicado, né? E, além, obviamente, de uma fraqueza muscular, né, de uma fadiga, que são característicos da encefalomielite miálgica, né? Isso porque o paciente ele tem ativação dessa via imunomodulatória, ele possui lesão pulmonar que vai levar ao quadro de hipóxia, ok? Então, o autor desse trabalho e também desse que a gente está discutindo aqui hoje, eles inclusive mencionam que essa doença ela é muito ambígua, né? E ela é de difícil diagnóstico, né? Porque elas se entrelaçam em um determinado momento. E aí a gente tem atualmente a utilização da ferramenta de bioinformática. A gente, no primeiro seminário aqui que eu apresentei, a gente já discutiu um pouquinho sobre a importância do uso da bioinformática. A gente pauta muito sobre bioinformática, mas é muito importante a gente destacar que a gente também tem a quimioinformática, né? Enquanto a quimioinformática está centrada no fármaco, né, na molécula,
A bioinformática que a gente utiliza aqui no nosso grupo de pesquisa, ela vai estar centrada na doença, né? Então, aqui, através da utilização da bioinformática, qual é o nosso objetivo? A gente quer predizer possíveis alvos, né, que possam ser modulados por fármacos. A gente quer avaliar a interação entre essas proteínas como forma, inclusive, de se encontrar novas proteínas, genes que nem sequer nunca foram relatados pela literatura e que podem, né, estar desregulados, levando ao acometimento daquela doença. A gente quer encontrar biomarcadores, né? Então, através dessa utilização da bioinformática, aliados a parâmetros topológicos de rede, que a gente até falou um pouquinho na última apresentação, né? O plugin do Citoruba, que é um parâmetro topológico de rede, essas duas ferramentas aliadas, elas vão constituir o que a gente denomina, né, de medicina de rede. E dentro da biologia dos sistemas, a gente pode estudar diversos sistemas ao mesmo momento, né? Aqui no nosso projeto, a gente estuda sistema cardiovascular, sistema renal e sistema pulmonar ao mesmo tempo. E aqui a gente não tem o objetivo de encontrar um fármaco que seja reposicionável ou fármacos que sejam reposicionáveis para tratar, por exemplo, um indivíduo acometido pela Covid-19 que tem um desfecho cardiovascular apenas. A gente quer tratar esse indivíduo, né? A gente quer propor, na verdade, um tipo de tratamento para esse indivíduo, acometendo esses três sistemas ao mesmo tempo. A gente vai observar a relação de genes que são que fazem essa conexão, né? Que tem essa interação com esses três sistemas para que a gente possa propor esse reposicionamento. E aqui nesse trabalho, de semelhante modo, eles querem encontrar o quê? Um candidato, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho de reposicionamento de fármacos, né? Ele quer encontrar uma possível molécula, substância que seja capaz de ser reposicionada, ou seja, que seja capaz de tratar, né, tanto as sintomatologias da Covid longa quanto do indivíduo acometido pela encefalomielite miálgica. E aí, quando a gente fala de vantagens do reposicionamento de fármacos, quais seriam as vantagens, né? Primeiramente, utilizar em casos de doenças raras, negligenciadas, pandemias, casos de doenças tropicais, né? Até hoje no seminário foi levantado, um seminário que eu estou participando, foi levantado por um aluno, o trabalho dele falando sobre a doença de Chagas, né? E até o colega que eu estava avaliando mencionou que a doença de Chagas ela é uma doença tropical que não é que comete países, né, de terceiro mundo, assim, né? Então, para a indústria farmacêutica não é tão interessante você ficar produzindo medicamento para o tratamento de doença de Chagas. Então, quando a gente fala do reposicionamento, aí é que está a importância do reposicionamento, né? A gente utilizar nessas situações. E no caso da encefalomielite miálgica, vocês podem estar pensando assim, ela falou que não é uma doença negligenciada, e o reposicionamento ele deve ser utilizado para doenças negligenciadas. Mas aqui a gente está querendo encontrar uma substância que seja capaz de atuar em duas doenças ao mesmo tempo, né? Em uma situação bastante complexa. E quando a gente fala de tempo que é investido para você desenvolver uma molécula promissora até que ela chegue ao mercado farmacêutico, passando, né, todo aquele escrutínio da molécula, etapa, né, pré-clínica envolvendo animais, chega na fase clínica 1, 2, 3, 4, onde você avalia segurança, tolerabilidade, né, e tal, até ela chegar no mercado farmacêutico, 12 anos já se passaram. Não sei se vocês se lembram de uma imagem que a professora Cristiane trouxe quando ela estava falando, né, de reposicionamento de fármacos, né, desenvolvimento de novos medicamentos, que a gente sempre traz aquela imagem do livro de Goodman e Gilman, que mostra como se fosse uma espécie de pirâmide, né, de funil de cabeça para baixo, que mostra de fato, né, que de início você tem lá 25 mil moléculas promissoras e que de fato só chega ao mercado farmacêutico uma única molécula para ser, né, transformada em um medicamento. Então, a gente tem aproximadamente 12 anos e em relação ao investimento financeiro, a literatura relata que é aproximadamente 2 bilhões de dólares. E aí, quando a gente leva em consideração o reposicionamento, você vai ter 5, talvez 4, se você parte, né, da mesma via de administração, a mesma dose terapêutica, porque você parte da fase clínica 1 em diante, uma vez que você já avaliou a segurança, tolerabilidade em relação ao investimento financeiro, cerca de 1 milhão, né, de dólares em relação a 2 bilhões. Bom, portanto, o objetivo desse trabalho aqui foi descobrir os mecanismos, né, da encefalomielite miálgica, também denominada aqui pela síndrome da fadiga crônica, associados à long COVID.
E aí, qual o objetivo dele, então? Encontrar genes que sejam comuns entre essas duas doenças, utilizando-se de bancos de dados e também conjuntos de dados, né? A gente vai observar aqui que ele vai trabalhar não só com bancos de dados genômicos, mas também com bancos de dados transcriptômicos, perdão, para fazer essa validação, né? Para que ele possa, então, encontrar potenciais medicamentos terapêuticos, tá? Bom, então iniciando os nossos métodos. Inicialmente, então, eles coletaram genes relacionados à Covid longa e à encefalomielite miálgica. Então, eles se utilizaram de 3 bancos de dados, que foi o CPD, o GeneCards e o de Genet. Esse GeneCard de Genet a gente já viu, né, em outros artigos, autores também utilizando esses bancos de dados. E eles coletaram genes relacionados à Covid-19 e genes relacionados à encefalomielite miálgica. Além disso, eles foram até um outro banco de dados, que foi o GEL, que a gente falou na semana retrasada, que é o Gene Expression Omnibus, que tem como objetivo, né, ali se encontram dados transcriptômicos. É como se ele funcionasse como o PubMed, né, a diferença é que ali você pode ter acesso às informações do experimento, né? Então, a amostra que foi utilizada, quantas amostras tinham, quantos pacientes era controle, o que não era controle. Você pode trabalhar com espécie Homo sapiens, você pode trabalhar com espécie animal, né? Então, você tem acesso a todas essas informações. Além disso, você também pode aplicar, né, essa sua amostra a uma análise estatística, né? Você vai lá, coleta a informação que o colega publicou, e aí você aplica uma análise estatística para você fazer a coleta, né, de genes diferencialmente expressos, que são os DEGs, né, que até a Camila perguntou da última vez. Então, como eu falei, é um conjunto de dados transcriptômicos, né, provenientes de sangue periférico, onde ele precisa ter o paciente saudável, né, um grupo de pacientes saudáveis, que é o controle dele, comparado aos indivíduos intervenções, né, que são aqueles portadores da infecção da Covid-19, em 3 períodos de tempo: 12 semanas, 16 e 24 semanas após o período da infecção. Então, ele avalia nesses 3 tempos. E aí, a amostra, né, do gel que ele coletou foi essa daqui, GSE 169687. Ele diz que, em relação à encefalomielite miálgica, ele coletou a informação, né, no gel dessas 4 amostras e ele aplicou uma análise de componente principal. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar nesse PCA. Aí eu já tenho que intervir, porque a gente já fala do PCA. Eu confesso que eu não me lembro. A apresentação do ISO, Principal Component Analysis. Então, e aí buscando A gente já passou videozinho para todo mundo assistir esse PCA, hein? Aí olhando, né, na literatura, na verdade, essa análise de componente principal, ele aplica, né, uma combinação linear a partir de atributos originais, né, dessas amostras, para que haja uma redução, dessa dimensionalidade. Então, acho que ele faz essa redução, né, do grupo de amostras que ele tem, desse total. Sendo que, quando a gente vai para a parte dos resultados, e aí aqui eu trouxe uma parte, né, do pipeline do fluxograma de trabalho, né, eu cortei ele em diversas partes, porque ele é um pipeline gigante, né, e aí se a gente for parar para analisar ele como um todo, a gente vai acabar se perdendo. Então, eu vou falando cada partezinha e vou explicando. Então, só recapitulando, a gente tem a COVID e a síndrome da fadiga crônica, as 2 doenças que ele quer avaliar. Ele utilizou esses 3 bancos de dados genômicos aqui, o GeneCard, CTD e o GEL. Ele utilizou esses 3 bancos de dados genômicos tanto para COVID-19 quanto para encefalomielite miálgica. Sendo que, em relação ao GEL, que é esse conjunto de dados transcriptômicos que ele utilizou para a validação desses dados, ele utilizou apenas para COVID-19. Ele não utilizou para a síndrome da fadiga crônica, tá? Então, ele faz a coleção desses genes e aí agora ele vai aplicar, então, uma espécie de análise estatística, né? Então, ele fala aqui, de acordo com as regras de pontuação de cada um desses bancos de dados, reuniu-se os 500 principais genes de cada um desses bancos de dados. Então, ele foi lá, por exemplo, no GeneCards, e ele observou que, relacionado à Covid-19,
eu tenho, por exemplo, 1.500 genes. Desses 1.500 genes relacionados à Covid-19 no GeneCards, eles nem todos vão ser usados, somente os 500 primeiros que tiveram uma melhor pontuação. E aí em relação a síndrome da fadiga crônica, né? Eu tenho 186 genes relacionados a essa doença lá no GeneCards, então ele vai usar todos os 186, ok? Bom, em relação ao valor de P, né, ele utilizou o valor de P menor que 0,05 e uma taxa de falso descoberto, um default change, maior que 1,5 no banco de dados do GEL, tá? Apenas para Covid-19. E aí, então, o que ele fez? A coleção desses genes e, posteriormente, foi obtido a interseção entre essas duas doenças. Então, ele obteve genes relacionados ao Covid, genes relacionados aqui à síndrome da fadiga crônica e, posteriormente, ele avaliou aí os genes que eram comuns entre essas duas doenças, que, de fato, é o que vai interessar ele daqui por diante, tá? Para análises posteriores. Em relação à ontologia gênica, a gente observa que os artigos eles têm sempre a mesma cadeia de raciocínio, né? Você encontrar os genes, seja ele através de dados transcriptômicos, dados genômicos, mineração da literatura, tá? Posteriormente, é feito uma ontologia gênica, geralmente através do Gene Ontology, onde você avalia processo biológico, componente celular e função molecular. E, posteriormente, ele avaliou, né, ele fez uma análise de enriquecimento das vias, para ver quais vias ali metabólicas estavam sendo enriquecidas. E aí ele utilizou essa plataforma aqui, Enricher, que a gente já viu em apresentações anteriores, né? E eu achei essa ferramenta muito legal, porque quando a gente entra, né, e a gente faz o input de um determinado gene, que ele já coletou anteriormente, né, quando ele fez essa coleção dos dados, a gente tem acesso a, por exemplo, a ontologia gênica dentro de uma mesma ferramenta, mas você também tem análise de enriquecimento de via na mesma ferramenta, utilizando vários bancos de dados. Então, percebam que, através de uma única plataforma, de uma única ferramenta, que é esse Enricher, ele utilizou vários bancos de dados para validar aquela informação dele. Então, ele utilizou, né, o KIG Pathways, o Reactome, o Biocarta e também, obviamente, o KEGG, né, que é o mais utilizado, que é a enciclopédia de Kyoto. Então, eu fiz uma breve animação aqui, né, videozinho, para a gente ver como que funciona essa ferramenta. Achei ela bem legal. Então, vamos supor que você coletou, né, um gene de interesse, CXCL8, por exemplo. Você vai submeter a informação desse gene. Aqui no cantinho ele dá todos os genes que estariam relacionados a esse, né? E aí percebam que eu tenho dados transcriptômicos, pathways, né, vias, a ontologia e assim por diante. Então você só vai clicar no que você quer. Disease drug, então você vai inserir o nome, né, do gene e ele vai te dar quais fármacos são relatados por atuarem modulando aquele gene, né, cell types e assim por diante. Então, em relação ao processo biológico, né, utilizando o GO, que é o Gene Ontology, observem que ele consegue avaliar, né, processo biológico, P-Velo, que a gente tem aqui, odds ratio. Então, a gente observa, né, que em relação a esse gene, você tem um processo biológico mais bem enriquecido, em relação ao componente celular, outra via muito bem enriquecida, né? E aí, quando a gente vai para as vias, olha só quantos bancos de dados ele tem para você analisar o enriquecimento de via. Obviamente, ele não usou esses todos, né? Ele utilizou o Biocarta, como ele mencionou, né? O KIG Pathways, o Reactome e assim por diante. Mas eu achei bem interessante, porque às vezes a gente fica migrando muito, né, de uma plataforma para outra, e você pode utilizar uma única, né, que vai ter a mesma aplicabilidade para diversas coisas. Então, achei bem legal. Me parece ser bem simples, né, de mexer, bem amigável, né? Eu acho muito interessante quando os artigos eles colocam, né, esses enriquecimentos de via, esses processos de ontologia gênica em gráficos de barra. Eu acho que tabela fica uma coisa muito confusa, né? Acho que fica muito poluído, a não ser que você faça uma tabela colocando ali o P-Velo, né? Porque se você não colocar, eu acho que fica uma coisa muito embaçada.
Bom, seguindo o nosso fluxograma de trabalho, então, próxima etapa deles, né? Então, foi avaliar a ontologia gênica e o enriquecimento das vias, utilizando a mesma ferramenta que eu acabei de mencionar para vocês anteriormente. E a próxima etapa, então, é a construção dessa rede, né, através da interação PPI, proteína-proteína, através da ferramenta do stream. O stream que é responsável por fazer a construção dessa rede, né? A gente sempre fala do stream, é um plugin extremamente importante para a construção dessas redes e o Cytoscape utilizado para fazer a visualização dessas redes, né? E aí eu achei interessante porque, diferentemente dos outros artigos que a gente discute, ele utilizou o menor nível, né, de interação exigido, ele utilizou o nível de evidência, né, a pontuação de confiança de 0,4. E aí entra uma outra questão que a gente sempre acaba comentando, que quanto menor seu nível de evidência, mais genes vão aparecer naquela sua interação, né, proteína-proteína. Você tende a formar uma rede muito densa, ou seja, uma rede muito embaraçada, onde você contém muitas informações e você pode, inclusive, não estar evidenciando, né, um gene que seja extremamente importante dentro daquela rede ali. Por isso que no nosso projeto, e em outros artigos que a gente vem discutindo, né, os autores eles aplicam esse nível de evidência de 0,9, porque a sua rede ela vai fazer o quê? Ela vai se tornar mais enxugada, você não vai ver aquela rede com um monte de traço, né, com um monte de conexões, com um monte de nós, né, que seriam genes, proteínas, como a gente já mencionou anteriormente, e você vai estar revelando, talvez, né, possivelmente, um gene que até então nunca foi relatado antes sequer pela literatura. E aí ele utilizou o Citoruba, como a gente falou na última apresentação, né? O Citoruba, que é um parâmetro topológico de rede, ele pode ser considerado, ele contém, perdão, né? Métodos de parâmetros topológicos de rede local e global, tá? A gente falou na última apresentação de parâmetros topológicos locais, como MCC, MNC, e do componente de grau, né? O grau. E aqui nesse caso aqui, ele avaliou, né, 5 proteínas hubs apenas baseado no grau, que seria o número de conexões que uma proteína tende a fazer com outra proteína. Tá? Seguindo na metodologia, ele ainda avaliou uma interação, né, fator gene de transcrição. Então aqui ele avalia dentro dessa rede que foi construída, né, ele avalia fatores de transcrição. E aí, quando a gente fala de fatores de transcrição, os fatores de transcrição são consideradas proteínas que podem se ligar a uma sequência específica, né, daquela cadeia de DNA, do meu DNA, né, uma sequência específica de aminoácidos. E aí, ele tem por função, né, sintetizar uma fita de RNA através da RNA polimerase. Então, os fatores de transcrição, né, eles são ativadores, né, daquele processo da transcrição. E aí, essa RNA polimerase, ela precisa se ligar a um promotor, essa é a palavra. Né? A RNA polimerase, ela precisa se ligar a um promotor para que o processo de transcrição ocorra, ok? E aí ele diz, então, aqui que foi utilizado para esta função, né, para a avaliação desses fatores de transcrição, o Network Analyst 3.0, que também é um plugin dentro lá do Cytoscape. Seguindo, ele avalia, então, fatores de transcrição, proteínas hubs, né, os genes dessa interação proteína-proteína, essa rede PPI, e ele, então, avalia também os microRNAs. Nem todos os artigos que a gente acaba conversando aqui, né, eles avaliam os microRNAs, mas eu fiquei pensando depois que acho que seria muito interessante, talvez no nosso projeto, se a gente avaliasse esses microRNAs, porque os microRNAs, eles podem são considerados, né, RNAs menores, né, que na verdade eles vão mediar a degradação do RNA mensageiro.
eles podem levar a um processo de inibição da tradução, né? Eles são considerados RNAs não codificantes, né? Endógenos. Então, inclusive, né, a inserção ou a deleção de uma determinada, de um determinado microRNA, ele vai estar modulando essa expressão gênica, ele pode estar, inclusive, ocasionando uma doença, né? Então, eu fiquei pensando desse papel do microRNA, né, que ele é muito importante. Eles foram submetidos, né, para se encontrar esses microRNAs, eles foram submetidos ao mesmo plugin de análise, Network Analysis 3.0, e aí foi gerada, né, uma rede correguladora, onde foram avaliados os fatores de transcrição e esses microRNAs, que também foram avaliados pelo CytoScape. E aí eu trouxe essa imagem aqui, não sei se está muito embaçado, que ele explica mais ou menos, né, um pouquinho desse processo do microRNA, né? Então, é uma via canônica, tá? Que começa, esse processo de transcrição começa lá no núcleo e termina no citosol. Então, a gente tem aqui no núcleo, né, os pre-mRNAs, que são os RNAs, microRNAs iniciais, digamos assim, né? E aí eles vão ser processados, né, pela enzima nuclear DOSHA, para gerar, então, moléculas menores, né, os chamados pré-microRNAs. E esses pré-microRNAs, eles vão ser, então, transportados aqui para a região do citoplasma, tá? E aí lá eles vão sofrer um outro processo enzimático, tá? Vai gerar uma fita dupla aqui de RNA, e aí, no caso, né, dando origem a um microRNA, e aí aqui, no caso, esse microRNA, ele tem uma fita mais alongada, né, de fato, ele não vai estar inativado, digamos assim, e ele vai se ligar a esse complexo silenciador, né, de microRNAs que estão separados, gerando, então, microRNAs maduros dentro desse processo aqui, que é o último processo que a gente consegue observar. E aí, esses microRNAs maduros é que vão se ligar ao RNA mensageiro. E aí, quando ele se liga no RNA mensageiro, ele pode inibir ou não o processo de tradução, ou seja, ele pode inibir ou não a síntese de proteínas, tá ok? Por isso que a gente fala que os microRNAs, eles são responsáveis, né, por modular a expressão gênica. Essa imagem aqui eu extraí desse artigo aqui, até botei a referência aqui embaixo. E aí a gente tem, então, a figura 1, que é o pipeline, né, o fluxograma de trabalho inteiro. Então, como a gente mencionou, ele coleta esses genes, né, de cada uma dessas 3 bases de dados. Em relação ao gel, foi utilizado só para COVID-19, que é um banco de dados transcriptômicos. Ele faz a interseção, e aí eu vou explicar depois por que ele chega a esses números aqui. Ele avalia a ontologia, ele avalia enriquecimento de via metabólica, construção da interação proteína-proteína, né? Ele avalia fatores de transcrição, os microRNAs, e por último, então, ele chega nos promissores, né, nos candidatos ao reposicionamento de fármacos, utilizando a mesma ferramenta do Enricher, que também tem essa função. Então, ele fala, né, que genes comuns foram carregados nesse banco de dados de assinatura de fármacos, o DCIG-DB, que contém 22.527 conjuntos de genes para previsão adicional de medicamentos candidatos. E esse acesso, ele fala que é através dessa ferramenta mesmo, né, utilizando o valor de P ajustado, que foi um valor aqui de P de 0,01. Bom, então em relação aos resultados, vamos lá. A tabela 1, então, ela apresenta, né, a quantidade de genes que ele obteve ao total para ele fazer essa interseção entre essas duas doenças. Então, na primeira coluna, a doença, na segunda coluna, o banco de dados que ele utilizou. E aqui, né, o nome desses bancos de dados, percebam que, como eu falei anteriormente, né, ele usa o gel só para COVID longa. E aqui a quantidade de genes ao total que ele encontrou em cada uma dessas plataformas. Então, observe que em relação, por exemplo, a ICF-MIR e o tibial, o gene CARDS, ele teve um total de 6.468 genes. Mas nem todos esses genes, de acordo com o parâmetro que ele estabeleceu, né, de corte, ele vai utilizar. Então, para cada um desses 3 bancos de dados, para COVID e para outra doença, ele utilizou os 500 genes, né, mais bem cotados. Em relação à COVID longa, né, quando ele avaliou essa análise do GSE 16, 46,
37 lá no gel, ele aplicou um valor de P menor que 0,05 e um log de fold change maior que 1,5 para obter esses genes. E aí, aqui ao final, então, a gente tem, né, 500 genes de um, 500 genes do outro. Aqui, observem que ele utilizou todos, porque era menor que 500, né? Então, ele utilizou todos os genes relacionados a esse banco de dados e assim por diante. Nessa parte aqui, na penúltima coluna, nesse merging, ele obteve, né, se a gente fizer o somatório 500, 500 mais esse valor aqui, 1.118, correto? Por que deu esse valor aqui de 1023? Porque nesta parte aqui, quando ele compilou as informações de cada um desses bancos de dados genômicos, ele fez a exclusão, ou seja, ele fez a mesclagem e a exclusão dos genes que estavam em multiplicidade, igual a gente faz no nosso projeto, ok? Então, ele obteve um total de 1023 genes. Em relação à COVID longa, ele obteve aí, após a exclusão desses genes em multiplicidade, ele obteve um total de 1.233 genes, e no caso do gel, ele utilizou todos, ok? Ele não fez exclusão de multiplicidade. Posteriormente, aqui na long COVID, ele fez o quê? A fusão dessas duas bases de dados. E aí, quando ele fez a fusão dessas duas bases de dados, ele observou que a maioria dos genes eram genes em multiplicidade. E aí, quando ele aplicou essa exclusão, ele observou que 49 genes eram genes relacionados a long COVID, utilizando uma base de dados genômica e outra de dados transcriptômicos. E aí, quando ele realiza o diagrama de Venn, que eu vou mostrar na próxima figura, ele observa que 9 genes eram genes comuns entre essas duas doenças. Então, aqui a gente tem o típico diagrama de Venn, que mostra, né, essa representação dos genes comuns. Então, em azul, a gente tem genes relacionados ao long COVID, total de 49, tá? E em relação à síndrome da fadiga crônica, a gente tem um total de 1023, que são genes relacionados a essa doença, e 9 eram genes relacionados aí às duas doenças, né? Cerca de 0,8% desse total. Bom, e aí ele parte, então, para a tabela 2, que está atrelada, né, a ontologia gênica, como ele mencionou, né, ele utilizou a ferramenta do Enrich. E aí, quando a gente fala de ontologia gênica, a gente observa, né, a gente avalia processo biológico, componente celular e função molecular, estabelecendo um valor de P menor que 0,05. Ele até menciona em um determinado momento que ele também fez o cálculo baseado no valor de Z, apesar dele não mostrar aqui, mas o valor de Z ele é inversamente proporcional ao valor de P, né? Então, quanto menor o valor de P, maior o valor de Z. E, bom, aqui eu não vou conseguir chegar. Eu te conto para você. Agora, uma dica que eu queria dar para as próximas apresentações, assim, a gente sabe que quem está vendo no vídeo vê muito mais nítido do que aqui. Mas quando você for colar uma figura, tem como você, no PowerPoint, já que você usa o PowerPoint, você deixar mais nítido. Você clica em cima da figura, vai lá, né? Tem um campo que você pode deixar mais nítido. Para cá a gente precisa, porque não está dando para enxergar nada. Né? Então, só tomar esse cuidado quando for fazer a apresentação, porque a gente tem essa limitação técnica, não tem como vai passar, né? Mas você quer que fale primeiro do Gene Ontology? Isso, por favor, porque eu acho que aí ele vai dividir. Peptilcisteína associada à nitrosilação. Isso. Aí depois a agregação de leucócito. Modificação de peptilcisteína, são os 3 primeiros. Isso, em relação ao processo. Quer que fale todos? Biológico. Não, pode, de repente, só o primeiro da função molecular e do componente celular, de repente? O que ele está vendo ali, né? Tem diferenciação dos processos biológicos, e aí tem a identificação do Gene Ontology na segunda coluna. Então, não sei se todo mundo está conseguindo enxergar. A primeira coluna seria identificando o processo biológico, a função molecular. A segunda coluna, a identificação do Gene Ontology, e a terceira coluna, o termo, que é esse que eu cantei para vocês, né? Peptilcisteína do processo de nitrosilação. Aí, a quarta coluna é o valor de P, né? Nesse ponto de corte que a Karine falou, de ter que ser menor que 0,05. E na última coluna ele fala dos genes, né? E, na verdade, só tem 2 genes para esse primeiro processo biológico.
para o quarto processo biológico, que seja vem um borrão maior, na quarta linha, né, que tem 4 genes, né? E assim por diante. Aí, na função molecular, o primeiro é ligação a receptor RAG, não sei exatamente que receptor é esse, é a ligação a ácido araquidônico, depois ligação a ácido icosatetranoico, e aí, respectivamente, a gente tem 3 genes, 2 genes, 2 genes. E aí, o que ela colocou aqui embaixo seria o componente celular. Em primeiro lugar, ligação DNA. Segundo, né, componente celular seria o lumen do endossomo. Complexo de proteínas de classe 1 MHC. E, na verdade, esses 3 primeiros que eu li com um gene cada associado. E aí, na tabela 3, ele já avalia o enriquecimento dessas vias. Né? Deixa eu... E aí, para cada um aqui, ele até inclusive mostra que cada um desses borrões aqui, não sei se você não está vendo, é uma base de dados diferente que ele utilizou. KiwiPaths, Recton, Biocarta. A primeira é o Wikipath, depois a Biocarta, naquele painel. Nesse outro painel, o Reactome e embaixo o KEGG. E aí, de semelhante modo, na segunda coluna tem a via, o valor de P, na terceira, e quais são os genes associados. A Wikipath foi o primeiro lugar, ficou de vesículas extracelulares na comunicação de células cardíacas. No Biocarta ficou... nome gigante aqui. Então, uma via de infrarregulação de receptores EGF induzidas por ligantes CBL. No Reactome, outro nome gigante, tá? Proteínas BH3 associadas com membros inativadores antiapoptóticos de BCL2. E no KEGG, a primeira via que estaria associada a câncer de bexiga. Bom, aqui, na verdade, ele faz uma exposição, né, em gráfico de barra, né, ao invés da gente ver aquela tabela que a professora Tiane estava falando, a gente vê, né, cada uma dessas ontologias gênicas, cada um com uma corzinha diferente, né, de uma forma de melhor visualização. Então, quanto mais clarinho, né, isso significa dizer que esse score, ou seja, esse valor de P, ele é maior, e quanto mais escuro vai ficando, né, esse de valor de P, né, esse score, ele tende a ser mais baixo. Então, aqui em azulzinho, a gente tem um processo biológico, que é o mesmo anterior, né, só que aqui está na forma de barra. Em B, aqui em rosinha, a gente tem a função molecular, e em C, em amarelinho, a gente tem o componente celular. De semelhante modo, ele fez, né, esse mesmo processo para o enriquecimento de vias, né? Então, aqui em A, em roxinho, talvez, a gente tem a primeira base de dados, né, o banco de dados que ele utilizou, que é o KiwiPath. Em B, azulzinho, a gente tem o Biocarta. C, laranjinha, a gente tem a utilização do Reacton. E em D, a gente tem a utilização do KEGG, seguindo a mesma linha de raciocínio, né? Quanto mais clarinho, menor o score, quanto mais clarinho, né, maior o score, e quanto mais escuro for, né, essa escala, menor seria esse score. Bom, posteriormente, então, ele faz a construção, né, dessa rede de interação proteína-proteína, utilizando o string. Como ele mencionou, né, ele utilizou um nível de evidência 0.4, então percebam como essa rede está densa, né, ela está bem cheia de informações, né? E aí, aqui no caso, ele está associando genes relacionados, né, não só a COVID, mas também em relação à encefalomielite miálgica. E aqui ele diz que nesta figura, em vermelhinho, a gente tem, né, os nós que são comuns entre essas duas doenças. Então, aqui ao total a gente tem 9 genes, ó. Aqui a gente tem o HMGB1, o BCL2,
o B2M, EGF, S100A8, SOD1, esse SERPINS1, CXCL8 e aqui esse S100A9, se não me engano. Então, esses são os 9 genes em comum que ele observou entre essas duas doenças, e aqui todos os genes, né, que fariam interação com cada um desses genes dentro dessa rede. E aí, então, essa rede, ao total, ela contém 50 nós, ou seja, ela contém 50 genes e ela faz 375 conexões. Depois a gente vai discutir isso melhor, mas para pensar, né? No final das contas, ele encontrou 9 genes em comuns dessa doença. Ele usou um score de 0,4. E aí ele teve 50 nós. Será que isso é muito? Ou será que isso é pouco? Se ele usasse um score de 0,9. Né? Será que aí, no caso, assim, por que será que ele escolheu o 0,4 e não o 0,9? Como é que ia ficar o trabalho dele se ele escolhesse um 0,9? Então, assim, a gente tem que pensar numa situação e na outra, né? Então, sempre 0,9 vai ser bom, sempre 0,4 vai ser bom. Aí a gente tem que ver se a gente não está puxando alguma brasa para nossa sardinha, né? Para depois a gente não chorar e falar, não vai dar em nada isso aqui. E aí, né, posteriormente, se utilizando da mesma rede, né, que ele construiu, ele vai aplicar aquele parâmetro topológico de rede através do Citoruba, né, do Citoruba, onde através de parâmetros do grau, né, que é um parâmetro de medida local, parâmetro topológico local, ele vai avaliar 5 genes centrais, ele denomina de genes hubs, né? E aí, esses genes hubs, ele menciona, né, que foram destacados aqui com base no seu grau, que são a interleucina 6, a interleucina 1B, CD8A, TP53 e CXCL8, dentro dessa rede aqui, né? Essa rede aqui, ela contém 49 nós e 378 arestas. Posteriormente, ele vai criar, né, uma rede baseada nos fatores de transcrição. Na verdade, ele não vai criar, né? Ele está se utilizando da rede. Então, aqui em amarelinho, todos esses losangos em amarelo, eles são considerados os fatores de transcrição que ele encontrou quando ele aplica aquele plugin do Network Analysis 3.0. E aí, cada um desses nós vermelhos, né, são considerados, então, os genes comuns entre essas doenças. Sendo que observem que aqui a gente não tem 9 genes em comum, como ele mencionou. Né? A gente tem 8, 3, 6, 7, 8. Então, isso significa dizer que um desses genes provavelmente não faz interação, né, com algum fator de transcrição, e os demais fazem. Né? Então, essa rede ela contém 138 nós e 156 interações. E aí, na tabela 4, então, né, ele mostra a interação, né, dos genes com esses fatores de transcrição. Então, aqui, dentre esses 9 genes, ele seleciona os 8, né, que foram identificados, tendo uma correlação, né, com fatores de transcrição. E aí, né, trazendo uma informação, para a gente não ficar nesse bate-volta de slide, o gene, né, que ele não identificou como tendo associação com o fator de transcrição é o CXCL8, tá? Bom, e aí depois, então, ele faz a construção dessa rede corregulatória, né, fator de transcrição, microRNA. Então, dentro dessa rede, em amarelo, a gente tem os fatores de transcrição, em círculo, eu não sei se são círculo, enfim. Em verdinho aqui, a gente tem os microRNAs, tá? E em vermelhinho, então, a gente teria esses genes, né, que são comuns a essa doença. E aí, aqui percebam que dentre esses... aqui a gente tem também, né, só 9 genes aqui que ele está mostrando. E aí ele fala, né, que foram observados aí 130 fatores de transcrição dentro dessa rede, 102 desses verdinhos eram microRNAs, e a rede ela contém ao total, né, 240 genes, tendo 327 conexões. E aí, semelhante ao que ele fez anteriormente, né, ele está trazendo
na tabela os genes que teriam relação com esses microRNAs. E aí observem que eu tenho 2, 4, 6, 8, 9. Aqui eu já tenho 9 genes. Sendo que dentre esses 9 genes, observem que o CXCL8 ele não entra, que era um gene comum que eles tinham mencionado no trabalho fazendo parte das duas doenças. Eles inseriram aqui, na verdade, essa interleucina 8, ela é considerada uma proteína hub, ok? Então, ele mostra através de uma construção da rede, né? Um gene, e aí quando ele aplica esse outro parâmetro topológico, ele observa, né, esses genes hubs, ou seja, essas proteínas altamente relevantes dentro dessa rede, ele observa que a interleucina ela é interessante, pois faz, né, interação com vários fatores de transcrição de microRNA. E por último, então, ele avalia a previsão, né, de medicamentos, ou seja, a previsão de candidatos, né, um reposicionamento. Então, avaliando, né, se ajustando ao valor de P, que ele estabeleceu um ponto de corte de P menor que 0,01, ele observou que os 2 fármacos que poderiam ser reposicionados dentro dessas duas doenças, levando em consideração esses genes incomuns, seriam a dexametasona, que contém, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes incomuns, tá? Todos esses genes aqui são os genes que ele relatou como sendo comum dentro daquela rede, vermelhinho. E esse Forbo 12 mirostato 13 acetato, que teria, né, interação então com 8 genes comuns entre essas duas doenças. E ele discute que esse trabalho se difere dos demais trabalhos, né, por considerar a urgência da pandemia da Covid-19 e aí o redirecionamento ou também reposicionamento de medicamentos já aprovados com aspectos farmacocinéticos, farmacodinâmicos, conhecidos sendo mais benéficos do que compostos em investigação, né? Portanto, essa versão atual do conjunto de dados, e ele começa a falar aqui do CEMEP, foi selecionada, pois os medicamentos aprovados disponíveis representam uma porcentagem maior desse conjunto de dados do que moléculas em investigação, né, compatível com resultados obtidos. E a maioria dos estudos de reposicionamento, baseado em mapas de conectividade para a Covid-19, ela foi feita com base em conjuntos de dados, né, baseado no links e alguns compostos investigacionais. No entanto, esses compostos eles precisam de mais experimentos pré-clínicos e clínicos para avaliar sua segurança, tempo e dosagem apropriada. Em segundo lugar, como os estudos anteriores ele mostraram uma consistência entre os resultados de priorização do conjunto de dados CENEP e outras bibliotecas de mapas de conectividade, como a biblioteca do Lynx, ele mostrou que ela é muito baixa, né, essa conectividade. E aí ele começa falando aqui do Lynx, né, que ele não reproduz a prioritarização de medicamento do conjunto de dados para o CEMEP, né, sendo que a gente sabe que isso é bem controverso, né, a gente já apresentou um artigo aqui que defendeu o Lynx até não ter mais aonde, né, que era a melhor base de dados para avaliação de reposicionamento, né. E aí, como a maioria dos estudos de redirecionamento de fármacos do mapa de conectividade para a COVID foi feito com base em outros conjuntos de dados. Enfim, eu não entendi por que ele ficou falando do CENEP, né, e do Lynx, uma vez que ele utilizou esse outro banco de dados, que foi o Enrich, mas ele pauta, né, a discussão dele baseado nessas duas ferramentas. Ele diz que, portanto, você faz interessante unificar, né, as plataformas integrativas, podendo remover viés de diferentes fontes, né? Plataformas de perfil e diferenças específicas de células. Sendo assim, a ferramenta utilizada por esse trabalho, a PharmacoGX, é uma das poucas, ou até mesmo a única plataforma integrativa desenvolvida para isso. Não sei se devo ou não falar, né, mas de qualquer forma eu botei na apresentação, porque ele começa a pegar diversos fármacos presentes dentro da plataforma do CEMEP e começa a discutir, né, esses fármacos que tiveram melhor pontuação utilizada para COVID, né? A maioria que é para COVID, ele fala muito pouco da outra doença dele de interesse, né? Então acho que vai ficar algo muito cansativo e repetitivo, né? Mas de qualquer forma ele diz que os fármacos com melhores pontuações resultantes dessa ferramenta, né, desse mapa de conectividade, foi o lansoprazol, o ácido fólico, né? Todos eles vão inibir a replicação do SARS-CoV, o tonoftato,
glifosato, a diclofenamida, a raucinomida também, o saquinavir, que é o inibidor da protease do HIV, o metronidazol, que é um antibiótico, né, que pode ser amplamente utilizado para a Covid-19, porque ele age nesse processo inflamatório, o ebiselém, né, a lidocaína e benzocaína, além do ácido aminocapróico e a molindona. E fala ainda do cloreto de benzotônio, monordem ou radicicol, e por último, né, o fenilbutirato de sódio. Ele coloca, né, algumas limitações, ele diz que esses estudos de Covid longa, da fadiga crônica, eles permanecem inadequados até o momento, em comparação com dados abundantes, né, da fase aguda da Covid-19, causando a escassez de conjuntos de dados disponíveis para doenças acima mencionadas. Por outro lado, né, os genes diferencialmente expressos em múltiplos conjuntos de dados, incluindo dados de sequenciamento de RNA, né, dados transcriptômicos e dados microarrânticos, está ausente, o que pode ser devido às deficiências, né, de desenhos e estudos anteriores, bem como ao atributo da própria doença. Todas as causas acima mencionadas acabaram por limitar o uso do conjunto de dados adicionais nesse estudo. E, além disso, uma vez que o estudo ele é baseado, né, em análise de bioinformática pura, sem nenhum tipo de comprovação clínica, o resultado, incluindo as funções biológicas e análise de enriquecimento de genes, né, centrais, bem como segurança e eficácia em vivo dos medicamentos candidatos, ele precisa ser validado, né, através da exploração experimentais e até mesmo através de ensaios clínicos. Bom, para concluir, então, esse estudo encontrou genes comuns, né, entre a COVID e a encefalomielite miálgica, que mostraram semelhanças relativas em relação ao processo infeccioso, neuroinflamação, disfunção metabólica energética e sobre a função imunológica, né, prejudicada por uma série de análises de bioinformática que eles realizaram. E as consequências da Covid-19 para a saúde a longo prazo não devem ser negligenciadas, né? E a dexametasona pode tratar pacientes com long COVID, além de tratar também, né, a encefalomielite miálgica, modulando o eixo HPA, embora os resultados previstos ainda precisam ser, né, rigorosamente validados por outros experimentos. E aí aqui ele só fala do caso da dexametasona, né? Aquele outro fármaco ele não acaba mencionando na discussão, na conclusão dele. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estava pensando se a gente estava logado, porque aqui no meu iPad eu caí. No celular apareceu. Enfim. Bom, Karine, vamos lá, né? Tem algumas observações a fazer antes da gente chegar na parte do trabalho, né? Eu evitei falar ao longo, como eu falei das outras vezes, né? Só aquela coisa do PCA que eu tive que comentar, porque assim, eu lembro que a primeira vez que a gente viu esse Principal Component Analysis foi num artigo que o Ives apresentou. E aí depois eu até fui buscar mais, cheguei a compartilhar com o grupo, era um trabalhinho de casa, né? Porque eu achei uma análise muito interessante para a gente ter guardado na nossa cabeça, né? E usar quando entendêssemos como necessário. Eu acho que até cheguei a comentar com o Felipe, se eu não me engano, a respeito do uso dessa análise, porque assim, você tem um método estatístico para avaliar o grau de interferência de uma determinada variável no seu desfecho. Então, se eu não me engano, a situação do Ives, né, no artigo do Ives, qual era? Era usado dados de um banco associado à COVID, né, talvez de genes diferencialmente expressos na COVID, em homens e mulheres, e o Principal Component Analysis foi utilizado para ver se o sexo interferiria naquele resultado ou não, né? Porque uma vez que mostrasse que interferia, você pode fazer as análises realmente em separado, estratificando aí, né, homem, mulher, saudável, doente e tal, ou não, ou você
uma vez que não mostre que há uma interferência dessa variável, você simplesmente juntar, né? Então, aqui, pelo que eu compreendi, ele utilizou esse principal componente de análise para ver, né? O quanto essas diferentes doenças impactariam naqueles genes diferencialmente expressos que eles estavam obtendo, ou nos sintomas, alguma coisa nesse sentido. E eu li esse artigo semana passada, né? Então, se a minha memória não me falha, eu acho que no primeiro momento ele já até mostrou que a interferência era pequena. E talvez por isso, né, ele não tenha partido de genes, muitos genes em comum. Né? Eu achei muito curioso ali, inclusive, como uma coisa... Primeiro, né, como cada banco de dados identificou genes diferencialmente expressos muito diferentes. Porque a multiplicidade foi pequena, se a gente for considerar, você voltar lá para o resultado, né, para o primeiro resultado, volta lá para a gente meio que passeando novamente em relação a isso, né? Mas, nossa, um banco de dados tinha 1.000 genes, não, um banco de dados tinha 532 genes, o outro banco de dados tinha 6.468, o terceiro 118. Aí tudo bem, ele não vai usar tudo, os top 500, daqueles que são 500, não são 500, né, todos que tiverem. Mas, mesmo pegando 500 do banco de dados 1, 500 do banco de dados 2 e 118 do banco de dados 3, tinha alguns em multiplicidade, mas somando os 3 bancos de dados, são 1.023 genes associados a essa primeira doença. Eu achei assim, nossa, como são respostas... Né? Tudo bem que a gente já discutiu antes, inclusive nas aulas introdutórias para esse ciclo de seminários, que as condições de teste podem interferir muito naquilo que você vai estar observando. Então, a gente não sabe exatamente o que foi feito para gerar o dado do CTD, do GeneCards, né, do DigiNet. A gente sabe um pouquinho mais do DIO, né, que é de dado transcriptômico, microarray e tal. Então, geralmente eles pegam pessoa saudável, pessoa doente, né? E os outros a gente não sabe realmente a condição de teste. Foi tudo ser humano? Não sei, né? Não tenho a menor ideia do que abrange esses outros. E aí você pode estar tendo essa divergência porque são condições de testes diferentes, né? Mas você vê que dentro da COVID, usou os mesmos 3 bancos de dados, tirando a multiplicidade, né, 1.233, mas quando foi comparar com o DIO, aí sim tinha muito gene de multiplicidade. Talvez isso mostre como o DIO é um banco de dados interessante, né, porque ele conseguiu pegar basicamente os mesmos genes dos outros bancos, né? E tanto que aí mesclando somente 49. Então, enfim, não sei se não tem dado, né, do DIO. Para essa outra doença, porque ele não utilizou, e ele não esclarece muito se a gente não utilizou, né? E o DIO, nesse contexto, foi diferente, né? Mas, de todo modo, ele se encontrou 9 genes em comum entre as duas doenças. Então, assim, será que pensando bem, ele conseguiu publicar muito bem esse artigo, obviamente, né? Isso não tem uma discussão, um artigo Qualis A1, um periódico Qualis A1 e tal, mas eu acho 9 genes muito pouco para ele estabelecer uma conexão, né? E tentar dar aquele tiro que mata 2 coelhos de uma vez só, considerando que só são 9 genes encontrados em comum. Tudo bem que a gente também sabe, né? Que essa abordagem da biologia dos sistemas, ela está associada a uma modelagem que pode identificar genes que os experimentos até então não identificaram, mas ainda assim é uma modelagem, né? E por conta desses poucos genes em comum, é que várias coisas são feitas a posteriori
que você criticou, mas de repente, se não fosse assim no trabalho dele, o que ele iria encontrar? Né? Então, é importante a gente pensar o que a ferramenta é capaz de nos oferecer e, obviamente, saber apertar o botão da ferramenta é importante, mas selecionar que botão que a gente vai apertar é tão ou mais importante. Talvez se ele tivesse estabelecido um nível de evidência 0.7, 0.9, ele teria encontrado uma rede muito enxuta. E aí não ia conseguir fazer isso que ele fez. Que aí você perceba, né, que a análise de enriquecimento dele já foi assim. A análise de enriquecimento, não, perdão, vou falar disso melhor daqui a pouco. Mas a análise topológica, os parâmetros que ele utilizou para identificar genes protagonistas, ele não fez um módulo de doença, ele não viu, né, um betweenness, um close, ele viu um grau. Porque talvez se ele fosse tentar ver alguma outra coisa assim, ele não ia identificar nada. Então, e até assim, contradiz o artigo passado, né, que eles falavam que dentre todos aqueles parâmetros topológicos do local, o melhor era o MCC, né? Mas isso dentro do que ele validou. Mas, enfim, são coisas para a gente pensar, né? Achei muito simplória essa análise de só ser o grau do nó. Talvez ele não tivesse uma coisa robusta o suficiente para poder fazer uma análise um pouco mais elaborada. Justamente porque já partiu de uma semelhança muito, muito pequena, né? Mas antes de entrar em mais detalhes aí nessa questão do artigo, quero comentar algumas outras coisinhas, né? Que é importante a gente estar sempre visitando, porque tivemos recentemente, né, como foi salientado na reunião passada também, a apresentação da Sara na semana acadêmica, da Mariane, da Ohana e dos outros meninos, né, do ensino médio. E a gente vai fazer um material, a gente vai ensaiar um discurso, mas depois que a gente termina a apresentação, o que a banca vai perguntar, né? Só Deus sabe. Algumas coisas são mais previsíveis do que outras, dado, né, a pouca familiaridade da maioria da comunidade que a gente está lidando aqui, né? Ser pequena com o assunto, às vezes vem umas perguntas muito básicas, outras vezes vem umas perguntas muito escalafabéticas. E a gente está amadurecendo nesse processo para responder essas perguntas que a gente nem sabe quais vão ser nesse momento. Né? Tudo que a gente pega aqui, a gente pode usar em algum ponto. Né? E, por exemplo, na segunda apresentação da Sara, quando ela estava concorrendo à premiação, uma coisa que a banca perguntou é: por que você botou microRNA na sua palavra-chave? Você tem microRNA na sua palavra-chave. Então, assim, né, não é algo interessante que a gente pode vir a ver, é algo que a gente já partiu desse pressuposto quando a gente colocou ali as palavras-chave. Aí tudo bem, a gente extraiu, né, as entidades biológicas, em sua maioria proteica, mas a expressão daquela proteína pode estar sendo afetada porque você tem um microRNA que pode silenciar um determinado gene ou não. Então, talvez a gente não esteja vendo qual microRNA está interferindo ali, mas uma proteína cuja expressão pode estar sofrendo a interferência no microRNA. E aí eu convido a todos, mais uma vez, para ver uma das últimas postagens que a gente teve no NUPESE, que foi a Sara e a Tamires que prepararam o post, que tem a ver com o artigo que a gente publicou recentemente. E aí eu compartilhei no grupo essa postagem, porque ali, nos primeiros slides, passeiam pela parte introdutória do artigo, que é justamente a gente descrevendo conceitos. O que é biologia dos sistemas, né? O que é ciência ômica, de onde vem a medicina de rede, para a gente se familiarizar com esses termos, porque quanto mais familiar a gente tiver com esses termos, mais a gente vai ser capaz de explicar isso para as outras pessoas, né? E a gente, naquele artigo, a gente viu um grande papel de RNAs não codificantes na fisiopatologia da fibrilação atrial.
E aí não só microRNAs, como outros RNAs, né, não codificantes também. Então, assim, são coisas que a gente já vem visitando, né? Então, acho que todo mundo tem que ler o post ali, que está uma coisinha mastigadinha em relação aos conceitos. Mas é um trabalho de casa ler o artigo do nosso grupo, porque a gente teve uma grande parte da introdução discorrendo a respeito disso, em relação à análise topológica, né? Até chegar para discutir questões mais específicas da doença em questão, que no caso era a fibrilação atrial. E nesse particular, a gente viu um papel muito expressivo desses RNAs. Né? Então, acho que todo mundo tem que... Né, todos esses convites, eles devem ser aceitos. Né? Não fazer um esforço importante para isso. Né? Mas, ainda naquela parte do reposicionamento de fármacos, né, a gente já definiu várias vezes o que é o reposicionamento, e, tipo, ele é mais interessante para doenças negligenciadas, ele é mais interessante para a pandemia, enfim, a gente discute como esse processo de desenvolvimento de medicamentos, a partir de moléculas inovadoras, é longo, requer investimento não só de tempo, como de dinheiro, e a indústria quer lucro. Então, ela não vai investir em doenças que talvez não acometam uma grande parcela da população, ou que não vai ser uma realidade dos locais onde, de fato, a gente tem pesquisa e desenvolvimento. Porque a gente não tem investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Então, os alemães estão interessados na doença de Chagas, estão interessados na leishmaniose, estão interessados na... A gente não sabe nem o que é uma leishmania, se bobear, né? Então, assim, isso faz com que, sem dúvida, para a realidade brasileira, né, que a gente basicamente reproduz receita na indústria, isso seja importante. Mas, na verdade, eu vejo que reposicionamento de fármaco pode ser interessante para muita coisa, né? Dando um spoiler, que quando sair, né, saindo, eu vou compartilhar com vocês. Ontem eu dei uma entrevista para o Globo, justamente para falar sobre o processo, desenvolvimento de medicamentos, reposicionamento de fármacos. E uma das motivações para a entrevista é o Ozempic. E aí, o Ozempic, né, é um medicamento contendo uma substância originalmente destinada para tratamento da diabetes. Mas hoje em dia o Ozempic está sendo utilizado muito para quê? Para obesidade. E está se propondo justamente, né, você ter esse reposicionamento do Ozempic para a obesidade. Então, uma das perguntas era: isso é comum? Isso é possível? Como é que é isso? Então, assim, não é só uma doença negligenciada. A gente está falando que, poxa, já tem essa substância no mercado que, a princípio, dá um bom resultado na obesidade, que tudo bem, é um fator de risco para a doença cardiovascular, mas a gente tem um apelo para a questão de imagem, né, padrão de beleza, associado a isso. Isso é raro? Então, na verdade, cara, a indústria quer ganhar dinheiro. Se ela tem uma maneira de ganhar dinheiro mais fácil e mais rápida, ela vai fazer, né? Então, assim, eu acho interessante trazer essa informação para sair desse paradigma, não, para doença rara, negligenciada, pandemia. Na verdade, né, a gente vive num mundo capitalista que quanto mais facilmente nós fizermos dinheiro, com menos investimento, melhor, né? Então, acho que até nas nossas introduções e tal, acho que, além de falar do sildenafil, além de falar da talidomida, né? Trazer um exemplo atual, né? Como o do Ozempic é importante, que eu acho que o fármaco é a semaglutida, se eu não me engano, né? E aí, um outro ponto que é importante a gente sempre tomar cuidado: o que é medicamento, o que é fármaco. Então, medicamento é a mistura manufaturada comercialmente vendida que pode conter um ou mais fármacos que efetivamente são as substâncias ativas. E é importante a gente fazer essa diferenciação, porque até no reposicionamento, uma outra questão que foi abordada ontem, que a gente já discutiu antes. Eu pego a substância A, que é utilizada em 500 miligramas para tratar a doença X.
Aí eu vejo nos meus estudos que a substância A também pode ser utilizada na doença Y, mas não na dose de 500 miligramas, na dose de 1 grama. Eu vou precisar avaliar a segurança e tolerabilidade novamente? Vou. E aí o medicamento que vai ter a substância A em 500 miligramas é exatamente o mesmo medicamento que vai ter a substância A em 1 grama? Não. Então, assim, medicamento, o que é, fármaco, o que é. Então, assim, a gente sempre tem que estar se observando para a gente se policiar nesse sentido, né? Enfim, em relação à biologia de sistemas e à medicina de rede, eu não vou voltar nesse ponto, né? Reforço o convite aí para consumir o artigo que a gente publicou recentemente e o post, né? Falando sobre esse artigo. E o que eu anotei aqui para a gente relembrar, né, é que também numa reunião anterior a gente meio que determinou um grupo de trabalho dentro do nosso grupo de pesquisa para trabalhar protocolos. Então, a Sara ficou com o Cytoscape, né, inclusive esses plugins todos que nos são interessantes. A Camila, acho que ficou com o WebGestalt, que é uma alternativa ao que foi utilizado hoje, que é o Init, né? Mas também me parece fazer múltiplas análises de enriquecimento, né? Não sei se esse Init é mais amigável que o WebGestalt ou não, uma questão da gente avaliar, né? Mas é importante a gente trabalhar, mais uma vez, qual é o conceito por trás do termo análise de enriquecimento. Quando a gente faz a ontologia do gene, é uma análise de enriquecimento ou não é uma análise de enriquecimento? Porque, como você introduziu, parecia que eram coisas distintas. E, na minha visão, o que eu entendi é que tudo é análise de enriquecimento. E o que é uma análise de enriquecimento? É você interpretar os dados que você obteve. Então, nesse caso, nem foram tantos, mas vamos lá, né? Às vezes você identifica vários genes diferencialmente expressos. Esses genes, isoladamente, eles não te dizem muita coisa. Mas, em conjunto, o que eles podem te dizer? Então, talvez todos aqueles genes não participem exatamente do mesmo processo biológico. Mas boa parte deles participa de que processo biológico? Está relacionado a que componente celular. Então, é uma maneira de você direcionar, né? Então, um processo importante dentro da minha fisiopatologia aqui é o processo X, é o processo Y. Então, no meu entendimento, uma coisa complementa a outra, né? Tanto a ontologia do gene, quanto as vias que estão envolvidas, tudo isso faria parte de uma análise de enriquecimento para você interpretar os seus achados. Tá? E aí, ele utilizou o Cytoscape para fazer toda essa parte final, tanto construir as redes, como fazer a análise, né? E o String é um plugin que a gente sempre fala do Cytoscape, e a gente fala que é um plugin porque como se fosse uma plataforma à parte. A gente tem como usar o String isoladamente, mas a gente tem como, baixando o String, né, dentro do Cytoscape, usar a base de dados do String para formar a rede ali e já sair analisando, né? Mas também tem como você fazer no String e depois você abrir no Cytoscape. Mas ali, o que é o String? É uma base de dados que vai ter relação proteína a proteína, e você tem evidências, né, oriundas de vários tipos de fontes. E aí, quando a Karine fala, né, que é um score 04, 07, 08, o que implica isso, né? É o fato de você ter um conjunto de dados maior ou menor, falando que aquela ligação, que aquela conexão entre duas proteínas, ela existe. Então, a gente colocou um ponto de corte no nosso projeto muito alto, né, para evitar as chamadas conexões espúrias, que seriam aquelas, né, que não são muito evidentes. Mas você vai fazer o seu setup também muito dependendo do que você tem na mão, né? Eu acho criticável usar o 04, mas eu entendo porque ele usou o 04, porque ele partiu de 9 genes em comum. Se ele fosse usar o 09,
Quantos nós ele teria na rede dele? Ele já teve 50. Parece poluído, volta no anterior, parece poluído, mas são 50 nós, a gente já viu redes. Com muito mais nós do que isso. Né? E aí ele identificou os nós que são incomuns. Então, ele fez isso porque talvez ele não conseguisse continuar se ele não tivesse utilizado um score menor. Né? E aí, o que eu entendi? Ele partiu desses 9 genes em comum para construir a rede. E aí ele identificou, né, obviamente, conexões entre esses genes em comum. E ele tentou identificar hubs, ou seja, nós com mais conexões dentro dessa rede. E aí ele partiu desses hubs para construir as demais redes. Né? Não foi dos genes em comum, foi dos hubs. Né? Foi isso ou não foi? Estou perguntando. Você me pegou, acho que foi dos genes comuns. Acho que não foram dos genes hubs, não. Mas aí por que ele identificou os hubs? Então? Às vezes que nas próximas etapas ele vai falar que os vermelhinhos são genes incomuns. A gente não observa que os genes hubs, particularmente nos fatores de transcrição, você não vê nenhum gene hub. Você só vê genes que são comuns entre as duas. Tá, então talvez ele tenha tentado pegar hub só da interação proteína-proteína, depois identificar hub só da interação proteína-fator de transcrição, e depois pegar hub da interação proteína, fator de transcrição, microRNA. Sempre tendo como, vamos dizer assim, ponto de partida os genes em comum. Isso. Tá. Agora, uma outra observação que me parece que passou batida aí na sua apresentação. Essa interação entre proteína e fator de transcrição, entre proteína, fator de transcrição e microRNA, eu acho que isso não é a partir do string. Pelo que eu entendi... Não, é um outro plugin. São outros plugins, né? Então, o Network Analyst, ele vai analisar os hubs, mas, na verdade, não é o banco de dados. Se eu não me engano, a relação com o fator de transcrição é do encode CHIP, foi o que eu entendi, né? E quando ele foi colocar o microRNA na rede, ele partiu de um outro banco de dados que seria o Reg Network. Então, são informações que é importante a gente chegar, porque se a gente entende que talvez seja interessante no nosso protocolo, em algum momento, né, ou em algum projeto específico, a gente também vê interações com o fator de transcrição, a gente também vê interação com o microRNA, a gente tem que saber que banco de dados que a gente tem que consultar para ver essa interação. O Network Analysis é só para analisar a interação. Entendi. Eu acho que para ver a conexão, são outros bancos de dados. Fica aí uma observação para todo mundo checar, tá? Porque a Karine não botou isso na apresentação dela, eu identifiquei isso, mas vai que eu estou errada. Né? Então, todo mundo dá uma olhadinha ali no artigo e vê. Ele fala que os genes foram submetidos a esse network analysis. Eu tinha entendido que é... mas ele coloca aí, assim, esses bancos de dados eu tirei daqui, né? Eu estou até com o artigo aberto, não sei se mais alguém está com o artigo aberto, né? Mas na metodologia, se a gente for dar uma checada aqui, né? Ele começa aqui. Interação, fator de transcrição, gene, né? Então, os fatores de transcrição são proteínas que podem se ligar a DNAs específicos e tal. E aí, regular a expressão. Aí ele fala que o Network Analysis foi usado para analisar e tal. Mas depois ele fala aqui embaixo, né? O fator de transcrição e o gene alvo foram derivados do encode chip SecData. Assim como o transcriptor factor microRNA, ele coloca assim, né? A interação regulatória curada, né, na literatura, essa informação foi coletada a partir do Reg Network, e aí coloca aí o link, tá? Então, assim, ele analisou no Network Analysis, mas as conexões foram oriundas
desses outros bancos de dados, que eu não sei também se constituem plugins do Citoscape ou não, né? Mas ele até coloca aqui intensidade de pico de sinal e tal, né? Alguns detalhes a mais, mas o que eu entendi foi que realmente os bancos de dados para ver essas interações eram outros. Acho que o String só tem interação proteína-proteína mesmo. Esses outros plugins aqui vão mostrar as outras interações. Tá? Bom, então, assim, eu achei o trabalho bastante simples da gente compreender. Eu acho que à medida que a gente vai lendo mais artigos, a gente vai encontrando mais facilidade para compreender esse pipeline, que é tudo mais ou menos o mesmo. E, assim, né, para pesquisas de bancada, a gente também começa a observar isso a partir do momento que a gente está familiarizado com o tema. Mas uma questão que difere muito, eu acho, ainda entre os artigos, né? Não é só os bancos de dados, porque a gente sabe que existem várias plataformas de análise. A gente viu o WebGestalt 1 para análise de aquecimento, vimos hoje, né, o Enrich, o próprio que a gente usa naquela fase de mineração da literatura, o OnTheFly. Ele também tem análise de enriquecimento aí, porque nesse artigo que a gente publicou, se vocês forem ver, a análise de enriquecimento foi feita no OnTheFly. Então, assim, a gente tem que tentar ver pelos artigos quais são as ferramentas mais utilizadas, mais promissoras, mais amigáveis, né? Para que a gente tenha um desenvolvimento com maior tranquilidade. Mas eu acho que talvez o que mais varia entre os artigos é a parte final da análise. Porque a gente viu uma análise hoje tão simples, tão hub, gente, hub. Aí, né, quantas conexões tem? Com esse aí dá até para contar. Se bobear, dá com um palhetinho ali e conta. Né? Então, poucas entidades aí que ele identificou. Mas aí a gente vê que o outro fala, né, que a medida local é melhor que a global. E aí vai ser o MCC. Aí o outro fala que, então, a medida global é melhor. E vai o módulo de doença. Então, a gente vê que há uma diversidade muito grande nessa análise. Mas a gente também já discutiu que, se a gente, dependendo da opção de análise, a gente pode ser levado a caminhos diferentes. Então, talvez uma lição importante seja, né, que para o nosso trabalho, talvez a gente deva associar mais de um método de análise. De repente, qual é o hub? Ver o MCC? Qual o módulo da doença? E o que é comum em todas essas análises? Né? Então, eu sempre vejo os CX série 8, que essa também aparece muito. Se eu identifico o hub, se eu identifico o MCC, se eu vejo o módulo de doença, ela está sempre na parada. Então, de repente, a minha modelagem, né, é mais robusta se eu mesclo vários tipos de análise e identifico uma entidade biológica comum. Então, na hora que amadurecer, né, os nossos projetos, não só o seu e do Ives, que já estão mais avançados, mas o da Sara, né, do Natan, que estão aí iminentes, e eles até se animarem a apresentar na jornada, né, do trabalho. Acho que o Natan se candidatou até a apresentação oral, cara. Sim, né? Gostei. Então, assim, de repente, é uma maneira da gente, né, ir amadurecendo esses trabalhos, né? O hub, lógico, a gente ainda não chegou nessa etapa, né, de mexer no Citoscape, mas o pouco que a gente já viu não é algo muito... O mais difícil ou trabalhoso talvez seja justamente fazer a mineração da literatura, vai no Uniprot, mexe as listas, ranqueia, né, numa situação como a de Covid, né? Talvez se fosse utilizar essa outra doença aí, que eu já nem lembro do nome, fosse 10. Né? Mas Covid tem milhões, né? Talvez seja a parte mais trabalhosa. Talvez quando a gente chegue no Citoscape seja algo muito mais automático e simples, né, de fazer. Basta você saber exatamente o que você quer fazer. Eu vou utilizar o CitoHub, vou ver o grau do nó, vou ver o MCC, eu vou usar o quê? Né? Vou ver o módulo. Então, acho que talvez a complexidade aí, nesse caso, seja realmente na escolha. Mas
talvez escolher pelo menos uns 3, 4 métodos de análise seja mais interessante. E na minha apresentação, que se Deus quiser vai ser no dia 21, que eu já adiei 3 vezes, né, 2 vezes pelo menos, eu achei o artigo muito interessante porque traz justamente essa visão de repente, ser interessante você mesclar diferentes tipos de análise para você chegar num resultado mais confiável, obviamente, né, não excluindo a necessidade de você fazer uma validação experimental, né, seja no estudo in vitro, in vivo, né, uma prova de conceito. Então, assim, isso sempre vai ser necessário. Mas você pode direcionar mais o seu resultado ou menos, né? Mas, assim, eu acho que de considerações gerais, né, só tudo isso, queria ver o que os meninos querem colocar aí também de pergunta. Não sei se o Felipe está ouvindo, se está conectado, quer perguntar alguma coisa. Estou ouvindo sim, Cris, mas não tenho nada a perguntar, não. Só parabenizar a Karine pela apresentação. Obrigada, Felipe. Tá ótimo, Felipe. Bom, e aqui vocês, meninos? Se no nosso caso do grupo de pesquisa na área da Cris ou da Karine, nós fôssemos adicionar outros métodos de análise, nós entraríamos em mais uma fase do projeto, ou entraria, assim, porque eu acho que seria uma forma de postergar também, porque seria mais demorada a pesquisa. Então, isso não levaria mais tempo. Seria um resultado mais... Mas eu acho que isso é muito fácil e rápido. Acho que não tem a mesma dimensão que você está fazendo agora, no trabalho braçal que você está. Porque, não sei se... É porque eu passei para essa área, no tutorial, acho que... Não sei se eu passei esse trabalho de casa para todos, mas eu cheguei a separar uns videozinhos que, assim, você já colocou tudo lá no Cytoscape. Você já construiu a sua rede, colocando o score 04, 07, 09, né? Você vai clicar alguns botões ali dentro de plugin para... E aí vai vir todos os parâmetros. Pelo menos do CitoHub, se eu não me engano, que eu passei para Sara, você pede, já vem uma coluna com grau, já vem uma coluna com MCC, já vem uma coluna... Então, assim, se você fosse escolher um outro método de análise, também vai vir tudo meio que já planejado. Então, eu acho que é uma coisa que vai dar mais robustez para o nosso estudo. E, em termos de tempo, não creio que vai acrescentar, assim, substancialmente. Acho que não. Mas só na hora que a gente chegar lá que a gente vai ver, né? Mas aí, quem mais? A parte que eu ia perguntar era justamente sobre essa rede regulatória que você mostrou, né? Mas era o que você acabou falando, porque eu estava em dúvida se era feito através de plugins no Cytoscape ou se fazia fora, mas ficou como um dever de casa para pesquisar. Então, vou perguntar, vou pesquisar. Eu imagino que sejam plugins também, mas não tenho certeza, porque eles não são muito comentados. A gente fala muito de string, mas eu acho que poucos foram os artigos que a gente viu uma rede multicamada, vamos dizer assim, que associa entidades biológicas diferentes, que não somente gene, proteína, mas também com fator de transcrição. Porque você pode fazer todas as conexões, né? Gene, proteína, fator de transcrição, microRNA, e ter várias notações diferentes, né? Cores diferentes de nós, e ser um círculo, ser um diamante. Poucos a gente viu fazendo isso, eu acho. Acho que isso é trabalho de casa. Natan. Para mim, no caso, não é exatamente uma pergunta, é só uma ideia que eu tive, um pensamento, no caso. O objetivo meio que do artigo que estava falando era meio que ver genes comuns entre as duas doenças, correto? E ele fez toda essa rede, mas eu não sei se no final esse reposicionamento que ele colocou, será que foi porque ele já tinha todos os dados aí, tipo, dá para fazer o reposicionamento, eu vou fazer, é mais uma coisa para eu poder publicar junto, ou já estava planejado desde o início fazer o reposicionamento? Não sei, Natan. Porque eu pensei da seguinte forma. Fazer um reposicionamento com duas doenças juntas assim, não seria algo mais complicado? Então, eu achei essa pergunta boa porque eu acho que talvez
seja uma pergunta que, inclusive, explica a motivação da Karine escolher esse artigo. Porque no projeto dela, né, a gente quer fazer um reposição de fármacos para tratar complicações da Covid, respiratórias, cardiovasculares e renais. Então, depois de toda essa etapa braçal que a Mari está, que a Ohana está, né, de mesclar as listas e tal, a gente também vai precisar escolher os top alguma coisa, né? Que ainda não definimos exatamente se vai ser top 50, né, top 500, temos 21 mil entidades biológicas, né? Depois, com a ideia, a gente ir para uma outra plataforma que é chamada Derrima Atlas, para a gente ver essas proteínas que estão em comum no sistema cardiovascular, renal e respiratório. Porque a gente quer justamente um fármaco capaz de mitigar todas essas doenças. Então, no meu entendimento ali, ele viu algumas semelhanças entre essas duas condições e ele queria ver um fármaco que ele pudesse utilizar em uma e em outra, justamente por serem condições semelhantes e que poderiam, né, estar associadas ao mesmo mecanismo subjacente. Então, é um racional um tanto semelhante ao nosso, que a gente também quer ver, não só o que está no sistema cardiovascular, renal e respiratório, mas também em homens e mulheres. Meio que uma mescla do artigo que a Karine apresentou hoje com o artigo que ela apresentou no dia 24, que lá o foco era em homens e mulheres. Então, a gente não quer um tratamento que seja essencialmente masculino ou essencialmente feminino, porque imagina, né, não desenvolver, se fosse o caso, uma substância para tratar a mulher, uma outra substância para tratar o homem, se eu posso tratar a maioria das pessoas com uma substância só, tanto melhor, né? Então, por isso que o nosso objetivo, né, é fazer um diagrama de Venn semelhante àquele e vendo o que teria em comum de complicação, né, associada à complicação da Covid no sistema respiratório, renal e cardiovascular em homens e mulheres para identificar moléculas mais promissoras para meio que ser uma bala de prata aí, né? Então, no meu entendimento, o racional seria isso, mas às vezes a gente sabe, né, que a gente conta história ligeiramente diferente daquela que a gente imaginou lá no início, né? Mas a história que você consegue contar. O importante é você ter um racional, né? Mesmo que não tenha sido o seu ponto de partida. Você conseguir justificar todos os passos. Então, eu não sei te dizer exatamente o que passou na mente dele, mas a história que ele conseguiu contar foi uma história que fez sentido para mim, porque guarda semelhança com a história que a gente está querendo contar. Tá? Mas, Camila, seguindo a ordem da... Nenhuma pergunta. Só parabenizar mesmo, Karine, pelo que você falou, né? E você, Mário? Então, um conceito que talvez eu não tenha escutado antes é ontologia. Aí eu não entendi muito bem o que seria. Então, assim, logia, a gente sempre tem esse sufixo associado a estudo, né? E quando a gente fala de ontologia, pode ser ontologia de várias coisas, né? É como se você quisesse saber sobre o foco do seu estudo em vários níveis. Tanto que aqui é ontologia gênica, função biológica, componente celular, né? Processo biológico. Então, aquele gene está envolvido com que processo dentro da célula, ele está aonde, né? A proteína que vai ser expressa vai estar aonde. Então, seriam todas as informações associadas àquele gene, né? Inclusive em relação ao papel dele biológico. Então, você pode procurar lá no Google mesmo, né? Qual é o significado essencial da palavra ontologia, mas traduzindo seria estudar o gene em todos esses diferentes níveis. Tá?
E aí, Karine, mais alguma consideração? Não. Por hoje é só. Aí vai terminar o teaser assim, por hoje é só. Tá escrito no finalzinho, né, do desenho. Por hoje é só, pessoal. Bom, então, Felipe, obrigada aí pela participação. Eu vou te responder seu WhatsApp daqui a pouquinho, tá? Tá legal, tranquilo. Boa tarde. Tchau, boa tarde.